pessoal, hoje nós vamos falar sobre ecologia, a ciência que estuda tudo o que torna possível a existência da vida na Terra. Bom, a ecologia é uma parte da biologia que é muito grande e precisa da ajuda de outras áreas do conhecimento para poder formar teorias e conceitos. Por exemplo, a química, a economia e até mesmo as ciências sociais. O termo ecologia surgiu no ano de 1866 com um pesquisador chamado Ernest Haeckel, que era um dos seguidores das ideias de Darwin. A ecologia estuda basicamente os seres vivos e as relações que eles mantêm com o meio ambiente onde vivem. Então, nós vamos começar falando do conceito de biosfera. Biosfera nada mais é do que o local onde os seres vivos vivem e interagem. Só que este local, ele envolve outros três conceitos também. Por exemplo, nós dividimos a atmosfera da hidrosfera e da litosfera. Por quê? A atmosfera diz respeito a tudo que é formado pelos gases, né? De fato, na nossa atmosfera, no nosso ar, o oxigênio, o nitrogênio, o gás carbônico. E a hidrosfera diz respeito a tudo que envolve água. Então nós vamos ter os lagos, os rios, os mares e oceanos, né? E a litosfera já envolve toda a parte do solo, onde nós temos essa interação. Então, na verdade, essa parte do solo é a camada mais superior da Terra, né? Porque nós não temos acesso ao centro do núcleo da Terra, apenas a camada mais externa, que tem cerca de 17 quilômetros de espessura. E aí nós também podemos falar sobre alguns conceitos do menor para o maior, né? Por exemplo, o que seria uma população? Uma população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem e interagem entre si. Então, por exemplo, nós fazemos parte da população humana, certo? Depois de população, nós vamos ampliar para comunidade. Comunidade já vai ser o que nós vamos definir como a interação de diversas populações diferentes. Então, no meio ambiente, nós somos uma população humana que nós interagimos com outras populações animais, de pássaros, de peixes, de insetos. E isso nós vamos dizer então que é uma comunidade biológica. E nós temos também o conceito de ecossistema. Ecossistema vai ser o conjunto aí de diversas comunidades interagindo entre si. O ecossistema é um conceito que ele pode variar conforme o estudo em questão. Então vamos supor que nós estamos fazendo uma pesquisa sobre o ecossistema de uma grande floresta. Mas com o passar do tempo eu decido que esse meu estudo vai ser mais focado no ecossistema de uma pequena poça de água. Sim, uma pequena poça de água pode ser um ecossistema, assim como uma grande floresta. Então vocês podem perceber que o ecossistema varia de tamanho conforme o objetivo do estudo em questão. E nada mais é do que analisar a relação dos seres vivos com o seu meio ambiente, mas nesse padrão que eu vou definir dentro desse estudo em questão, dentro dessa pesquisa. Bom, e isso é bem diferente do que nós entendemos como biomas. Os biomas, eles já são áreas definidas e eles normalmente possuem fauna e flora homogêneas, bem definidas daquela região, um clima específico, né? Uma certa umidade específica, as estações, toda a interação que ocorre ali já é uma coisa muito mais específica, que não varia. Essa é a principal diferença entre bioma e ecossistema. No Brasil, nós temos 6 biomas principais, né? Nós temos um país muito grande, com uma diversidade e uma biodiversidade muito rica. Os nossos 6 biomas são Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Pampas e Mata Atlântica, beleza? Nos estudos de ecologia, nós também podemos fazer uma divisão deste ambiente através dos fatores que são bióticos e os fatores que são abióticos.
Biótico são todos os elementos que possuem vida e fazem parte daquele local, daquele ecossistema que eu estou estudando. Já abiótico são todos os elementos que não possuem vida e também fazem parte daquele ambiente. Bom, dentro dos biomas ou dos ecossistemas, ou seja, dentro da biosfera como um todo, os animais, os seres vivos, estabelecem relações entre si. E essas relações nós vamos chamar de relações tróficas. Destas relações surgem então o que nós chamamos de cadeias ou teias alimentares. Então nós sempre vamos ter o nosso ser que é o produtor, é aquele que dá base para essa cadeia alimentar existir, que é o caso das plantas, dos vegetais, né? São os produtores. Depois nós vamos ter aqueles que vão consumir estes produtores, que serão os consumidores primários. Depois nós vamos ter os que consomem os consumidores primários, então serão os consumidores secundários. Depois nós temos consumidores terciários, quaternários e assim por diante. Uma espécie pode fazer mais de um papel dentro dessa cadeia alimentar, né? Pode ser tanto consumidor primário, quanto secundário, quanto terciário, por exemplo. Tudo bem? Por fim, pessoal, mas não menos importante, nas cadeias e teias alimentares nós temos os organismos chamados de decompositores. Eles são extremamente importantes porque são eles que fazem com que a matéria orgânica entre em ciclo. Então, na ecologia, nós aprendemos que a matéria cicla dentro dos ecossistemas. Significa que toda a matéria orgânica um dia vai ser decomposta e vai voltar à natureza. Então, a gente entra num grande ciclo. Já a energia, pessoal, que vai sendo passada do produtor para o consumidor primário, para o secundário, para o terciário, é uma energia que simplesmente flui, ela é unidirecional, então ela não faz o ciclo assim como a matéria. Bom, pessoal, então vocês puderam ver algumas ideias que são estudadas e discutidas dentro de ecologia, mas ainda existe muito mais coisa. Como eu disse para vocês, a ecologia é uma ciência muito grande, muito vasta, né? Mas a base dela é estudar e entender as relações e interações dos seres vivos com o seu meio ambiente. Então, nós temos muitos temas que podem ser abordados aí, até mesmo questões de sustentabilidade nós podemos abordar dentro de ecologia. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Qualquer dúvida pode me escrever, curte o canal aqui, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Tchau, tchau!